Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar sobre callbacks, promises e async await. Na verdade é um trecho retirado de uma aula minha, de um curso completo que eu tenho, que mais no final eu vou dar mais algumas informações, mas eu tenho certeza que esse único trecho vai te ajudar bastante se você tiver com dúvidas de entender as diferenças e a utilização de cada um. Então, bora para a aula! O que eu queria trazer para vocês agora? Né? Outro ponto que gera bastante dúvida, né, bastante confusão, é a parte de execução, né, do Node, porque o Node ele trabalha de maneira assíncrona, por padrão. Né? E a maioria das linguagens de programação, elas trabalham de forma síncrona. O que é a forma síncrona? Né? Na ordem que eu escrevo o código, é a ordem que executa e ponto. O Node.js, ele foi criado justamente, eu falo disso lá em alguns vídeos introdutórios, não vou ser repetitivo aqui, mas ele foi criado justamente para tratar a deficiência que alguns sistemas tinham de que eu ficava pendurado no meu processo esperando um retorno e eu não executava as linhas de baixo até chegar aquele meu retorno. E isso gerava um gargalo de performance. Então o Node ele foi criado em mente para, se eu tiver alguma tarefa blocante, né, uma tarefa que demore muito tempo, né, que acesse um recurso lento, por exemplo, uma API na web, o disco, né, algum outro processamento mais pesado, que isso não bloqueie a execução do meu programa. Meu programa siga a vida dele, e quando esse item que está executando, que é mais pesado, quando ele terminar, que ele me avise de alguma forma. E é este me avisar de alguma forma que gera muita dúvida no pessoal muitas vezes. Né? Então, ao longo do tempo, se criou alguns mecanismos para criar este aviso de retorno. O primeiro mecanismo foi o callback, depois se criou as promises e depois se criou a async await. Então, na verdade, a gente teve aí uma evolução na forma de programar de maneira síncrona com o JavaScript. Tá? Então, eu vou pegar aqui um arquivo, criar um arquivo qualquer. Estou aqui com o projeto aberto, mas eu não vou mexer no projeto. Eu vou criar aqui um index.js só para exemplificar. Então, por exemplo, se eu tenho, né, um código que ele é const x igual a 0, console log x. Isso aqui não tem nada de bloqueante. Vai executar, deixa eu dar um zoom aqui. Vai executar a linha 1, vai carregar uma constante com valor 0, e na linha de baixo vai escrever essa variável no console. Tá? Então, operações super rápidas de fazer, sem mistério nenhum. O problema é, né, que gera confusão com o pessoal, quando eu faço alguma chamada que é lenta, que demora porque eu dependo de um recurso externo. Como, por exemplo, para lidar com arquivos. Então, eu vou carregar aqui a biblioteca do file system. Tá. Aí eu estou com... Vou carregar a moda antiga aqui porque eu abri um arquivo JavaScript. Tá? Vou botar aqui com fs, com require mesmo. Mas funciona também com import, tá? Carreguei o fs. fs é o módulo para sistema de arquivos, o file system. Mexer com o sistema de arquivos é ler e escrever do disco. Ler e escrever do disco, das coisas que um computador pode fazer, tá no top das mais lentas lá. Né? É mandar pacotes pela rede e ler e escrever no disco. Principalmente escrever. É o que tem de mais lento no computador. Certo? Então, quando eu quero, por exemplo, dar um fs.write, né, um write file, por exemplo, escrever num arquivo, esta operação aqui, ela é uma operação lenta, porque ela vai pegar os bytes que eu enviar e salvar num arquivo que eu vou dar um nome aqui por parâmetro. Então, por exemplo, eu quero salvar, né, o meu x, por exemplo, né, vou usar aqui o template strings, né, vou salvar uma string com o x num arquivo teste.txt na raiz do meu projeto. Tá? Como é que eu sei que é na raiz? Porque eu não botei o caminho do arquivo. Mas não é muito o escopo aqui explicar o fs. Tá? Quando eu mando escrever um arquivo, o que o Node vê? Cara, ele quer ir no disco. O disco é lento.
eu vou mandar essa thread, né? A thread é o quê? É um outro fluxo de execução. Eu vou mandar esse fluxo de execução para ser feito em background, tá? E vou seguir minha vida. Então ele vai começar a fazer essa escrita do arquivo e já vai imprimir no console. Muito provavelmente, ele vai imprimir no console antes que eu termine de escrever o arquivo. Porque é muito mais rápido escrever no console do que escrever um arquivo. Salvar um arquivo no disco, certo? Como é que eu faço se eu quiser saber que terminou a escrita de arquivo, né, para então, por exemplo, mandar o console log? Originalmente, o único método que existia era callback. O que é callback? É uma função que eu passo como último argumento de outra função, e esta subfunção, vamos chamar assim, vai ser disparada quando a primeira terminar. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, uma função como parâmetro, certo? Que nada mais faz do que executa um console.log, só que essa função só vai ser disparada quando o write file terminar de escrever o arquivo no disco. Isso é um callback. Tá? Aqui eu escrevi uma função dentro, né, mas eu posso escrever essa função aqui fora. Tá? Também funciona perfeitamente. Posso ter aqui um function, sei lá, fx, eu passo um fx para cá, por exemplo. Tá? Pode ser assim também, não tem problema nenhum. Isso é um callback. Muita coisa, até hoje, no Node ainda se faz assim, porque para algumas coisas é muito prático. Então, se eu pegar aqui no nosso projeto, né, se eu for em Routes, Accounts, para rotas é muito comum a gente fazer isso ainda. Tá? No get, por exemplo, eu passo o caminho, né, da minha rota, né, e depois, na sequência, eu passo funções, né, que vão lidar, né, com o resultado desse meu get, por exemplo. Beleza? Então aqui já está um pouquinho mais complicado, que eu botei controller junto, né? Mas num cenário simples, como eu acho que na semana a gente já fez com controller, mas num cenário mais simples, eu poderia fazer assim, ó. Poderia botar aqui uma rota /teste, e daí eu definiria um callback aqui na sequência. Certo? E aqui dentro eu botaria o que ia acontecer nessa requisição. Ah, ele vai dar um response end. Então essa estrutura aqui é o que a gente chama de callback. Ah, mas de onde é que eu tirei esses parâmetros aqui? Esses parâmetros provavelmente estão na documentação, né, do Express, que é esse framework que a gente usa aqui, tá? E eles vão ser enviados por esta função get quando ela terminar de ser executada, certo? Quando ela terminar de bater aqui a regra dela de nome, ela vai me passar essas informações aqui. Beleza? Então esse é o callback, é a forma mais básica. No entanto, eu tenho um problema com esta forma aqui, que é quando eu tenho dentro do callback uma outra função lenta. Então imagina que aqui dentro eu precise, por exemplo, escrever outro arquivo, por algum motivo. Então eu vou vir aqui, write file, e daí eu tenho um outro arquivo que eu quero escrever, daí com outro texto dentro, e daí, consequentemente, se eu quiser saber quando é que ele terminou de escrever, eu tenho que fazer outro callback. E se esse elemento tiver outro, né, outro processamento lento, eu vou ter outro callback, assim por diante. Isso é o que a gente chama de callback hell, né, que é o inferno dos callbacks. Tá? Se eu tenho só um nível, callback funciona, que é uma maravilha, não incomoda ninguém. Agora, se eu começo a ter vários níveis, eu começo a precisar de coisas mais modernas e mais interessantes de JavaScript. Como, por exemplo, promises, que foi uma feature que veio, se não me engano, em 2015. Tá? Se não me engano, posso estar errado. Como é que eu trabalho com promises? Ao invés de ter este callback aqui, eu termino a minha função normalmente, né, com meus parênteses, e depois da minha função, né, eu posso botar na mesma linha, eu costumo quebrar, tá, mas geralmente eu quebro, mas você pode colocar na mesma linha. A gente pode usar um then, e então, quando terminar, o then é então em inglês, né? Eu vou mandar escrever o arquivo. E então, quando terminar de escrever, o que vai acontecer? Tá? Vai acontecer o que eu defini aqui. Então, notem que, na verdade, ainda é como se fosse um callback, certo? Só uma maneira mais elegante de escrever. O then aqui vai executar, né, o callback de retorno
da minha string, como, por exemplo, um console log, né, de x. Se eu tivesse uma outra função lenta aqui dentro, né, por exemplo, um outro fs writefile, certo? Que é o mesmo exemplo que eu mostrei antes. Eu poderia retornar ele e eu trataria o callback dele num outro then. Então, este segundo then só vai executar depois de terminar o primeiro. Então, ao invés de eu ter um monte de funções dentro de funções, que é o callback hell, eu tenho um then abaixo do outro, que é mais fácil de entender lendo o código, né? Não fico entrando e saindo de função o tempo todo. Tá? Se der o erro em alguma função, certo? Eu posso usar um catch e tratar o erro. Geralmente o catch vai ter um objeto de erro, né? E eu posso tratar o erro fazendo alguma coisa com ele. Tá? Então é assim que a gente trabalha com callbacks e com promises. Depois de promises, né, teve ainda uma outra evolução, que é a que a gente tem mais utilizado hoje em dia, que é o async await. Como é que funciona o async await? Ao invés de eu ter esses montes de thens aqui, certo? Que ainda pode incomodar, né? Porque o código acaba ficando muito grande. O que eu faço? Se o meu writefile ele é uma operação lenta, né, eu posso dizer para o Node, né, que eu vou aguardar esta linha, né, o resultado dela, com o comando de await. Certo? Então eu estou dizendo aqui para ele aguardar, né, a execução. Então ele só vai para a linha de baixo depois que ele terminar a execução dessa linha aqui. Daí se eu tiver outra operação lenta, eu posso usar um outro await logo abaixo também. Então eu posso botar await. Se essas funções retornam alguma coisa, eu posso, antes do await, colocar a variável que vai receber o retorno. Tá? Eu poderia fazer isso aqui. Então o writefile vai executar, né? O Node vai se organizar internamente para que, quando ele terminar, venha o valor de retorno e seja guardado nesse teste aqui, para depois ele ir para a linha de baixo. Tá? Tem um último ponto que eu gostaria de falar de await, é que o await, para ele funcionar, ele exige que eu esteja dentro de uma função assíncrona, certo? E eu digo que uma função é assíncrona colocando antes do function a palavra async. Tá? Então, o await, para ele funcionar, eu tenho que estar dentro de uma função, e essa função tem que ter a palavra reservada async antes de function. Por que isso? Internamente, o Node vai continuar utilizando promises. Isso aqui é o que a gente chama de syntax sugar, né, que é uma forma de escrever o código mais elegante, mais bem organizada, certo? Notem que eu não tenho um monte de níveis, né? Tá uma linha debaixo da outra. Mas depois, como ele vai executar isso, vai ser do jeito antigo, com promises ainda. Então, quando eu digo que a função é assíncrona, o interpretador do Node, né, ele já fica esperto, opa, então vai ter await, e daí o await vai ter que dar uma segurada ali na execução, e daí ele se organiza melhor. Tá? Então, isso aqui é obrigado. Se eu vou usar await, eu tenho que estar dentro de uma função assíncrona. Beleza? Então, o callback, a promise e o async await, eles servem para a mesma coisa, organizar código assíncrono. A diferença é a forma como eu escrevo e que, em alguns casos, fica melhor usar um ou fica melhor usar outro. Um último ponto que vale mencionar, se eu tiver erro aqui no meu bloco de async await, eu posso usar um try-catch, né, que é uma estrutura que vocês encontram em várias linguagens de programação. Eu posso usar um try-catch para capturar o erro e entender o que houve, fazer alguma coisa com esse erro. Tá bom? Async await, promises, callbacks, não tem diferença alguma em relação, ou diferença que vale a pena se preocupar em relação à performance. Tá? Porque, na verdade, o async await vai virar, né, na hora de interpretar, ele vai virar a mesma coisa que promises, e promises, na verdade, tem o mesmo funcionamento de callbacks, também só de uma maneira melhor estruturada. Por que eu digo que usar async await, promise, etc., não mata, né, a vantagem de usar o Node? Porque mesmo tu usando eles, o Node por si só,
ele trabalha de uma forma muito diferente, mais otimizada, do que algumas linguagens web mais tradicionais. Linguagens web tradicionais, quando você recebe uma requisição de um usuário, esta linguagem clona praticamente, né, a sua thread de execução. Isso é muito comum, isso é um problema clássico de Apache com PHP, por exemplo. Cada requisição que vinha, o Apache ia lá e clonava um processo do PHP. E isso ocasionava muita perda de performance. Porque às vezes o processo estava lá clonado e ninguém estava nem usando ele. O Node ele trabalha com um único event loop. E ele vai fazendo essas ramificações em background quando precisa e se precisar. Tá? Então, por padrão, ele vai estar sendo otimizado mais do que outras linguagens web mais tradicionais. Tá? Mesmo a gente usando esses mecanismos aqui. Quando eu dou um await, eu não bloqueio o Node, né, todo. Né? Na verdade, o Node vai continuar recebendo requisições e tratando elas. Né? Mas aquele fluxo daquele usuário, ele vai ficar aguardando um sinal de quando terminar aquela operação para ele voltar a executar. Só isso. Tá? Mas o Node, como um todo, continua trabalhando a 1000, recebendo requisição de todo mundo, sem problema nenhum. E aí? Agora, conseguiu entender a diferença de callback, promises, async await e como é que a gente usa cada um deles? Não? Ficou ainda com alguma dúvida? Chama aí nos comentários abaixo do vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Se você ficou curioso sobre o projeto que eu estava construindo ali na aula, ou se você gostou da minha didática e quer conhecer os meus cursos, na descrição do vídeo você encontra os links e mais informações de como se tornar aí meu mais novo aluno. Já são mais de 400 alunos de programação que eu tenho fazendo os meus cursos. Espero que você se torne mais um deles. Tá bom? Obrigado pela audiência. Não esqueçam de sair, deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu!